Mais uma mensagenzinha do canal Momento Gospel com o irmão Ricardo. Hoje eu gostaria de começar lendo em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: Mas o que se glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Apesar de ser um momento gospel e falando aqui um versículo, aliás, um versículo da palavra de Deus em Jeremias 9, versículo 24, eu gostaria começar falando a respeito de uma história que eu fiquei sabendo, né? Mas voltando para aquela situação do assunto ufologia, eu já disse aqui, volto a reafirmar, eu creio que existe vidas em outro planeta. E eu tenho me debruçado sobre isso, irmãos e irmãs, todos aqueles que puderem ouvir esse relato. Não conta aqui como um relato verdadeiro, eu não sei se é verdadeiro. Eu estou, como diz os antigos, né? Eu estou vendendo peixe como eu comprei. Mas eu trago isso aqui de uma forma de nós avaliarmos o assunto ufologia com mais seriedade, com mais, vamos dizer assim, com mais aproximação, nós religiosos. Por quê? Primeiro, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós sabemos que existe uma guerra espiritual para confundir a igreja, para nos, vamos dizer assim, tirar a nossa visão do foco que é Jesus. E é muito bom a gente conhecer tudo que está aí exposto aí nos dias de hoje. É bom que a igreja esteja ciente de tudo, porque a igreja tem até mesmo como, vamos dizer assim, se proteger do que é nocivo. Paulo diz, de tudo examinar e reter o que é bom. E eu gostaria de começar com um relato que eu fiquei sabendo através da própria internet, que, se eu não me engano, isso aconteceu na década de 40, nos Estados Unidos, uma cidade chamada, se eu não me engano, Nova Filadélfia, uma coisa assim. Um disco voador, ele pousou em uma plantação de trigo e as pessoas viram aquilo, chamaram, acionaram a polícia, o departamento de polícia da época. Os policiais que foram lá foram já sair do carro já com armas em punho. E os policiais estavam esperando sair daquele objeto, um ser estranho, né, cheio de olhos ou duas cabeças, coisa grotesca mesmo, né? Ao passo que a porta se abriu, saiu um cidadão com uma roupa prateada, com toda a aparência humana, né? E se aproximou do policial, sem nenhuma cerimônia, falou no bom e claro inglês e pediu para falar, leve-me ao seu líder. E o policial, tá, botou ele para dentro do carro de polícia, levou até o Pentágono, onde eles entraram com uma área lá própria, uma área já mais, vamos dizer assim, mais particular, né? E lá já estava o presidente dos Estados Unidos esperando esse ser, cujo nome ele se identificou como Valentor. Grave bem esse nome, Valentor. Uma aparência de um homem de seus 30 e poucos anos, aparência jovem, homem jovial, sem nenhuma diferença de nós, né? Uma aparência totalmente humana. E ele chegou para o presidente da época, se eu não estou enganado, me parece que era
Roosevelt, né? Delano Roosevelt, eu não sei. Eu estou aqui, como diz os antigos, né? Como diria minha mãe, né? Vendendo peixe como eu comprei. Mas você consegue na íntegra essa história na internet. É só colocar o nome Valentor. E ele explicou que ele era de outro planeta. Deu a entender na época que ele era de Vênus, depois relataram que não, que foi mal entendido, que na verdade ele estava dizendo que tinha uma base em Vênus, né? Ficou-se uma forma até difícil de acreditar, porque Vênus é um lugar, um planeta completamente devastado por vulcões, por o ar lá é rarefeito, terrivelmente, grotescamente cheio de gases venenosos. Então, a vida lá é impossível de existir. Mas ele disse que vinha daquele planeta, né? Ou se ficou entendido assim, ou alguns achavam que ele está dizendo de outro planeta, só com o mesmo nome de Vênus. Então, existem várias teorias. E esse homem ele disse o seguinte, que a raça dele estava preocupada com a nossa raça, porque nós já havíamos conseguido a capacidade de romper átomos e aí produzir energia nuclear. E que esse conhecimento poderia levar a raça humana à destruição. Inclusive, ele diz que vários outros planetas já haviam passado por isso. E que nós devíamos tomar muito cuidado com essa força letal, porque a gente podia perder o controle. Estavam preocupados na época com uma possível guerra nuclear, né? Porque na época Estados Unidos e Rússia se rivalizavam muito. Se eu não me engano, na época as únicas potências nucleares da época eram Estados Unidos e Rússia. E ele disse que veio na incumbência de nos ajudar a resolver os nossos problemas, as nossos impasses, nossas crises, nossos conflitos próprios. E veio também com um plano de economia para a humanidade, para que a humanidade, através desse plano, seguindo esse plano, resolvia todos os seus problemas econômicos. Mas que depois, avaliado por uma comissão lá interna nos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que aquilo ali não condizia com a realidade, era impossível implantar aquilo pela realidade econômica da época e também os outros países tinham um sistema econômico próprio, diferente dos americanos, e que aquilo não funcionaria no nosso planeta. E aquele jovem, Valentor, ele não estava só. Depois ele disse que havia mais, parece que, se eu não me engano, era mais dois ou três companheiros dele dentro da nave, que era um homem, parece que eram 2 homens e uma mulher. Sei que no total esses saíram, se apresentaram também pelas autoridades americanas, e ele ficou, em média, 3 anos aqui na Terra. 3 anos. Nesse período, ele trabalhou junto com o exército americano na parte médica, né, ajudando na parte médica do exército americano. E eles afirmaram que diz que havia vida, que o universo estava fervilhando de vida. E que eles há muito tempo estavam nos observando aqui, a Terra e tudo, nossos movimentos, eles captavam nossas transmissões de rádio, tudo, né, e tudo. E ele... Bem, aquele homem, ele
permaneceu esses 3 anos aqui na Terra. Quando foi perguntado para ele se eles acreditavam em Deus, ele disse: eu estou aqui porque o Senhor me enviou, justamente com a mensagem para essa mensagem para ajudar vocês, para que vocês não se destruam, não destruam o planeta, né? Não se aniquilem, devido ao grande poder que vocês têm agora nas mãos, que é a força nuclear, que é as armas nucleares. E perguntar se tinha como é que é o nome? Uma Bíblia lá no planeta dele. Ele sorriu e disse que não precisava de livro para se relacionar com o Criador, com o Senhor. Né? Que eles eram muito... tinham uma forte conexão com Deus. E eles falaram: minha missão foi totalmente pacífica. Foi para ajudar a humanidade a saber usufruir desse poder que ele tem agora nas mãos, que é a força nuclear, que tanto pode ajudar o homem, como pode destruí-lo. Nós não queremos isso, porque ele disse o seguinte: ele foi perguntado, mas por que você se preocupa tanto com a aniquilação da Terra, já que você é de outro planeta? Ele diz: porque no universo, a lei que rege o universo é o seguinte: um planeta que se destrói, ele causa um efeito dominó em todo o universo, que atinge todos os outros planetas habitáveis, os seres vivos, seres inteligentes, e isso aí traz um prejuízo, vamos dizer assim, uma reação em cadeia que atinge a todos os outros planetas existentes. Foi relatado no documentário que eu vi, que isso foi tirado de um livro de um capelão um pastor, um capelão na época que trabalhava para o governo, parece que era na época as Forças Armadas do governo, e ficou aquela dúvida, né? No passar dos anos, porque foi tirado foto desse cidadão e tudo, mas nunca ficou, a coisa sempre ficou, porque eu digo, essas coisas sempre ficam no segredo, né? Naquilo, o governo nunca afirma realmente aquilo, e ele, esse Valentin, depois ele voltou para a nave dele, vestiu a roupa dele novamente, que foi passada por exames e viu que era de um material muito leve, muito resistente mesmo, que eles não sabiam identificar que tipo de material era aquele, que não existia na época, eles não encontraram nada que pudesse se igualar na Terra com aquele material que era feito, aquela roupa prateada dele. E ele vestiu aquela roupa novamente, seus companheiros já estavam na nave. Quando ele entrou na nave, pela última vez, se despediu de todos, ele entrou na nave e foi embora. Né? Os aviões ainda acompanhou a nave subindo até uma certa distância nos céus, mas que depois ele usou eles chamam lá o sistema de camuflagem, né? Que a nave ficou totalmente invisível, então aí já não sabe mais para que rumo levou. Como naquela época as coisas não tinham a tecnologia que tem hoje em relação para captar movimentos de aparelhos, essas coisas, foi perdido totalmente o sinal daquela nave. E ficou aquela dúvida: é uma história real? É uma história fictícia? Contado por um capelão que deixou aquele livro? Nunca foi uma coisa... Alguns dizem que sim. Né? Depois eu fiquei sabendo mais tarde que uma neta daquele presidente, ou bisneta dele, não sei, que conviveu com aquele ser. Na época, ele frequentava os meios, o ciclo do poder ali, do presidente ali, porque ele era próximo ali deles, ele frequentava, ele ia nas festas ali sociais,
digo, era um homem como a gente. Porque a gente sempre tem a noção dos seres, aqueles, né, que tem aquelas antenas, né, e aquelas orelhas, tipo, eu gosto muito de assistir Jornada nas Estrelas, né, o espaço, né, a última jornada, né, a fronteira final, né, porque o homem foi desbravando, 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 desbravou outras regiões da Terra, e por final, né, ele acaba chegando na fronteira final, que é o espaço, né? E eu acompanhei, eu sempre achei interessante, e tinha um personagem chamado Spock, que tinha as orelhas compridas, que o ator, eles faziam, né, com efeitos especiais, botavam aquelas maquiagens, botavam aqueles enfeites. Sabia aquelas orelhas eram postiças, não eram reais, né? Mas eles imaginar que podia vir seres com aquelas orelhas. Então a gente sempre imagina, né, seres com uma aparência diferente, nossa, e talvez até grotesca, talvez até que a gente não compreenda bem. Né? Se bem que minha mãe dizia, não se julga um livro pela capa, né? Mas aquele homem, eu vi nas fotos que lhe atribuíam a ele, né, que poderia ser ele um extraterrestre, o que se dizia ser um extraterrestre, uma aparência totalmente humana. Quem encontrasse na rua cumprimentaria como qualquer outro ser humano. Não sei se eles têm essa capacidade de mudar de forma, não sei se eles têm essa tecnologia para se, se relacionar com as pessoas. Eu já que falei de 4, segundo os ufologistas, são 4 raças que são as que mais atuam aqui na Terra, mas diz que existem muitas outras. Né? Uma hora que eu quero falar, na Ucrânia, quando o final da Guerra Fria, né? Que houve abertura lá na Ucrânia, foi encontrado um livro, que tinha um livro lá que foi encontrado, deixado pelos russos, né? Acho que acabaram deixando lá, não sei, que diz que existia, me parece que era 54, 52, 54 raças de alienígenas na Terra. E havia alienígenas que até se alimentavam de sangue humano. Né? Então, são os greys, que no inglês quer dizer cinzas, os nórdicos, que são muito parecidos com os seres humanos, que inclusive acreditam que muitos deles já estão na Terra convivendo ocultamente com os seres humanos, né, se mesclando com a raça humana. Os reptilianos, que segundo relatos são raças perigosas, porque eles são bastante astutos e descendem de répteis e são raças sem apatia aos outros seres, né? E me parece que tá onde eles chamam louva-a-Deus ou sectóides, né? Seres, e eles têm essa capacidade de se alimentar de sangue humano, né? Um relato, parece que foi nos Estados Unidos, não sei, de um homem que foi abduzido, um desses seres, e depois, mais tarde, foi encontrado o corpo dele totalmente ausente de sangue. Aí a gente diz assim, então são demônios, está vendo? Aí a prova é que são demônios. Bem, não sei. Tem 6 anos que eu não como carne. Olha bem, tem 6 anos que eu não como carne. Eu, por motivo de uma enfermidade, eu achei melhor deixar, né? A carne, ela me fazia muito mal, e eu deixei de comer carne. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, quando eu saio com minha esposa fazer compra e tal, num supermercado, que eu passo em frente o açougue,
eu sinto nojo. Eu sinto nojo. E olha que eu gosto de carne, né? Quando eu passo em frente de um outro estabelecimento que o homem vende carne assada e tudo, bem preparada, muito temperada, que vem aquele aroma, cheiro da carne assada, eu me lembro do tempo que eu comia carne e eu sinto falta. Mas quando eu passo em frente ao açougue, que eu vejo aquela carne crua, né, vermelha ali no balcão ali pendurado e tudo, ali dentro ali dos freezer, exposto ali para as pessoas escolherem, que vem aquele cheiro de carne crua no nariz, eu sinto nojo. Então, olha bem, para mim, comer carne hoje em dia é algo considerável, vamos dizer assim, impróprio. Meu organismo já está se adaptando ao fato de não comer carne. Não vou dizer que fiquei totalmente ausente de me alimentar de carne. Uma vez ou outra eu como carne de peixe, porque como eu gostava muito de carne, eu não me atrevo a comer outra carne que não seja carne de peixe. Por quê? Porque a carne de peixe, ela, além de ser mais leve, bem mais saudável, ela tem um gosto e o aroma, o cheiro, o sabor dela é totalmente diferente da vermelha. Então isso claro, mas eu não posso, mesmo ela, não posso comer muitos dias. No máximo, uns 2 dias, talvez 3. Mas se eu passar disso aí, eu já começo a me sentir mal. Eu já começo a ter problema de saúde. Então, a gente tem que entender o seguinte: a gente não sabe como é que é esses seres. Né? A gente não sabe. Os que foram apresentados a nós, até os que foram apresentados a nós, que dizem que teve contato com seres humanos, os desses se alimentam de grãos, de frutas, né? Eles dizem que a alimentação dele básica é isso aí. E outros a gente não sabe que tipo é da alimentação deles. Né? A gente não sabe, a gente não tem noção. Diz que, inclusive, eles são atraídos pelo. Escolhem as pessoas, parece que é por uma questão genética, pelo conhecimento que eles têm lá, a tecnologia deles. Então, eu trago esse relato aqui, irmãos e irmãs. Vocês querem procurar na internet, o nome grave esse nome, Valentor. Eu não sei se esse cidadão é real, eu não sei se é apenas fictício. Né? Embora eu acreditando que há vidas em outro planeta, é como eu digo, eu nunca gosto de assinar embaixo de nada. Ainda mais na internet, porque a gente está vendo relatos aí até de pessoas que fizeram esse tipo de vamos dizer assim, de relatos, só para visualizar. Eu não gosto de entrar por esse lado. Eu gosto de trazer uma coisa séria que ajude a nós compreendermos demais, porque a Bíblia diz assim, olha, mas o que se glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está em Jeremias 9, 24. Porque o que eu quero é trazer esse Deus imenso para todos nós. Nós temos o conhecimento desse Deus que é maior do que a gente pode imaginar. A Bíblia diz conhecer a Deus e prosseguir por conhecê-lo. Para que não fiquemos na mesmice de lá atrás, nos rudimentos da fé, como disse o apóstolo Paulo e também Pedro, né? Comendo apenas mingau, porque não podemos comer algo mais sólido, porque não atingimos a maturidade espiritual. Paulo diz que não havia alcançado a perfeição, mas prosseguia por alcançá-la. Eu creio que Deus criou N vidas. Né? Vidas complexas, vidas não tão complexas assim, né? Vidas unicelulares,
bactérias, tudo são vidas. Eu creio que eles estão por aí, não só na Terra, em todo o universo. Eu creio assim. Mas se eu estiver enganado, que Deus me perdoe e os irmãos entendam que o que eu procurei colocar aqui foi a grandeza de Deus. O nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. E eu mais uma vez peço, comentem. Vamos falar sobre o assunto. Vamos interagir. De repente, tem pessoas que têm mais conhecimento do que eu nessa área. De repente, tem pessoas que pode até refutar muita coisa que eu falo aqui. Mas se eu ficar só falando e vocês ouvindo, não vai ter interação. Eu também quero compreender mais. Então, Jesus diz, aprendei uns com os outros. Eu estou sentindo falta dos comentários. Eu quero ouvir vocês também falarem. Tenham uma boa noite, que Deus a todos abençoe. Obrigado.